Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Pessoal, se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61991192421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos aqui com um livro de história, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. São informações históricas, ao meu ver, muito importante. Você consegue compreender muita coisa. Quando você vê alguém falando sobre um determinado assunto, você pode ter mais ou menos noção. Quando você busca conhecer a história, assim, ela meio que se repete, né? Nada que acontece hoje é algo que nunca aconteceu. Já aconteceu no passado, né? Isso é interessante. Então aqui nós vamos ver aqui, aqui fala sobre os movimentos leigos de reforma, né? Aí nós vamos falar aqui sobre os albígenes filosóficos, né? Quando tu vê esse nome filosófico, você já tem que ficar com o pé atrás. Não é algo muito bom, né? Principalmente para a fé. Vamos lá então. Os cártaros, ou albígenes, assim chamados porque foram mais numerosos em Albin, no sul da França, usavam o Novo Testamento como base para suas doutrinas. Tá. Aqui traz algo importante. Está dizendo que usava o Novo Testamento como base para suas doutrinas. Só que nós vamos ver as doutrinas aqui, não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Olha aqui, vamos lá. As ideias heréticas que nutriam se assemelhava mais às doutrinas dualista e ascéticas dos movimentos gnósticos e maniqueístas da igreja primitiva, né? Então é algo que aconteceu aqui, vamos dizer assim, no século XII, né? Mas lá no início, no século II, no século I, esse movimento ele surgiu lá também, né? Que foi um movimento gnóstico, né? Então vamos lá. Os albígenes criam na existência de um dualismo absoluto entre o Deus bom, que fez a alma dos homens, e o Deus mau, que recebeu um corpo material, depois de ter sido expulso do céu. Aqui no caso ele está falando do Deus mau, Satã, né? Eles chamam Satã como se fosse o Deus mau. Eles até atribuem a Bíblia hebraica, no caso o Antigo Testamento, era o Deus mau, né? Tu vê que existe semelhança, tem pessoas hoje que têm esse pensamento. Expulso dos céus, expulso. O Deus mau formou o mundo visível. Logo, a matéria é má, né? Então ele fala que tudo que é matéria é má, né? Os cártaros, literalmente os puros, se opunham à reprodução de espécie, rejeitavam os sacramentos, especialmente a missa e sua ênfase na presença física de Cristo nos elementos, e refutava as doutrinas do inferno e do purgatório e de uma ressurreição física, né? Então você vê que eles se opunham, olha aí, já é um problema. Eles se opunham à reprodução da espécie. A reprodução da espécie foi um mandamento do Eterno, né? Por isso que eu estou falando, eles não seguem. Se eles seguissem o Novo Testamento como base, eles cumpriam o que o Eterno falou, né? Então você vê que há problema nos ensinamentos dele. Refutava a doutrina do inferno e do purgatório. Realmente essa doutrina do inferno e do purgatório, ela é, vamos dizer assim, do jeito que é ensinado hoje, ela é meia suspeita. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Vamos lá então. A salvação envolvia o arrependimento, o rito de consolamento realizado pela imposição das mãos e do Evangelho de João na cabeça do candidato.
Evangelho de João, na cabeça do candidato. E a abstenção ascética do casamento. Outra doutrina aqui totalmente antibíblica, né? O casamento é algo divino, é algo do eterno, né? Então, você vê que são realmente ensinamentos que não tem nada a ver com o eterno, não tem nada a ver com Yeshua, né? Com Jesus e com os apóstolos. Juramentos, guerras, leites, carne, queijo e ovos, né? Então eles se abstia de tudo isso, não podia comer. Condenava o uso de qualquer coisa material na adoração. Olha que interessante. A elite, chamada de perfecti, tinha perdão dos pecados e estava certo de receber o reino do eterno. Então, só a elite, para ele aqui na visão deles, iria receber os perdões do pecado e ia receber o reino do eterno. Como a carne não pode herdar os céus, os crentes que faltava o rito de consolamento tinha de receber antes da morte. Então tinha um rito lá que tinha que fazer. Se não fizesse, não ia receber o reino do eterno. Vamos continuar. Ao tornarem o Novo Testamento a expressão legítima de sua fé, os albígenes representavam um desafio à Igreja Romana, que reivindicavam a autoridade através da sucessão papal, concedida pelo próprio Cristo. A resposta da Igreja Romana ao desafio da sua autoridade foi a perseguição e a cruzada albígenas, comandada por Simão de Monteforte e apoiada por Inocêncio III em 1209. Então vocês veem, pessoal, que foi um movimento filosófico, aqui só está trazendo essas informações por enquanto, foi um movimento filosófico, né, que pelas doutrinas e pelos ensinamentos não tinha nenhum tipo de ligação com o Novo Testamento, né, que eles diz que usava como base. E a igreja, nesse período, matou todo mundo, perseguiu esse grupo e fez a cruzada e mataram, né, o pessoal do movimento. Então você vê que a igreja age de uma forma também que não tem nenhum tipo de ligação com os ensinamentos do mestre, né? Então a igreja, ao meu ver, pela história, eu vejo que a igreja, nesse período, ela já estava corrompida. Não, ela já corrompeu muito antes disso aqui. Mas aí você vê que cria movimentos e a igreja age de uma forma totalmente errada, né? E criou grupos também, no decorrer da história, que, ao meu ver, esse grupo aqui mesmo, um grupo totalmente herético, né? Ensinamentos que não tem nada a ver com os ensinamentos do mestre. E a igreja se sentiu ameaçada, e quando ela se sentiu ameaçada, ela fazia o quê? Perseguia e matava os seus opositores. Esse ensinamento, é importante a gente destacar, não tem nada a ver com os ensinamentos do mestre, né? Jesus falou para a gente amar uns aos outros, como a gente amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então a igreja aqui é institucionalizada, tendo uma ação totalmente antibíblica, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então tá aí mais uma informação. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.